Super N, primeiras notícias. Recebemos aqui no estúdio o diretor da área imobiliária do Sinduscom MG, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais, Ricardo Catão Ribeiro. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Super N. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar esclarecer o que puder. Ricardo, essa questão da outorga onerosa, né, é o que desde o início tem justificado muitas discussões entre vereadores e representantes da área imobiliária, não é isso? Da construção civil. Não só na construção civil, a outorga onerosa é um dos itens, apesar da outorga onerosa já existir na atual legislação, na atual lei de uso do solo de Belo Horizonte. E hoje o movimento que representa, que nós estamos representando, engloba em torno de 29 entidades, entre sindicatos profissionais, entidades como o CDL, FIENG, o Sinduscom, SENGE, CREA, OAB na parte imobiliária, entre outras. Ô Ricardo, me diga uma coisa, com essa nova forma aí que está sendo projetada, com esse novo modelo do plano diretor, vai ficar mais fácil construir na capital? Não, ela inviabiliza a construção em Belo Horizonte, encarece, na média, em torno de 30% o imóvel em Belo Horizonte. E os parâmetros da lei, que não se resumem somente ao coeficiente 1, eles engessam a construção, expulsando a cidade, expulsando da cidade os seus moradores, entupindo as vias de acesso à cidade. Ricardo, só para o nosso ouvinte entender melhor, por exemplo, o que seria esse coeficiente, essa outorga, assim, esse pagamento a mais, por exemplo, porque sempre que a gente fala, e você está aqui representando a construção civil, obviamente, mas para a pessoa comum, para o cidadão comum que tem uma casa que ele quer construir, o que isso vai significar? O coeficiente unitário, né, ele, no Estatuto das Cidades, diz que precisa-se ter um coeficiente único. O coeficiente único, ele necessariamente não precisa ser 1. Ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. As maiores metrópoles, elas têm, na verdade, uma produtividade muito maior. Se nós tivermos a cidade de Belo Horizonte adensada, nós temos estudos hoje, através de um pesquisador do IPEA, que indicam um ganho de produtividade na cidade em torno de 30%. O cidadão que tem um lote, hoje esse lote tem um valor em função, vamos citar um lote numa região que tem um coeficiente de aproveitamento 1,7. Esse passa a poder construir somente 1. Por exemplo, se ele tem 100 metros, ele constrói somente os 100 e não 170. Simplificando, aonde se construiria, por exemplo, 8 apartamentos num terreno, você passa a ter a possibilidade de construir somente 5 ou 6 unidades. Ou seja, vai viabilizar a construção civil, vai viabilizar investimento, geração de emprego. E em relação a outros municípios, você citou outros municípios do país, outras grandes capitais, existe um parâmetro diferente de Belo Horizonte? Existem parâmetros, apesar do que hoje esses parâmetros urbanísticos mais arrojados estão fora do Brasil. O Brasil praticamente não tem arranha-céus. O que a gente tem na verdade é que com a implementação desta lei, você realmente dificulta a construção e perde o mercado, o emprego. Hoje nós temos a cidade de Belo Horizonte com 120 mil empregos perdidos, dados do CAGED, nos últimos 5 anos. E um dos maiores fomentadores hoje moradores que estão em Belo Horizonte sem moradia, são oriundos da construção civil, do desemprego da construção civil. Nós deveríamos estar preparando para estabelecer metas de desenvolvimento e não o contrário. Ricardo, o plano diretor está sendo discutido na Câmara Municipal e teve essa audiência pública na última segunda-feira. Esse ponto foi discutido. O que é que vocês defenderam? Existe ainda alguma possibilidade disso ser mudado? Olha, a gente espera que sim, porque na verdade esse movimento que é o bem da cidade. Economicamente a cidade de Belo Horizonte vai perdendo força.
e expulsando essa população realmente para cidades vizinhas, entupindo as vias de acesso de Belo Horizonte, como nós já dissemos. Leva o consumidor da cidade de Belo Horizonte para cidades vizinhas. E assim a gente espera assim, reverter essa situação na Câmara, porque a gente entende que nós estamos precisando, na verdade, incentivar e produzir mais em Belo Horizonte, gerando a economia e renda. Só para que também a gente possa esclarecer o ouvinte, o fato de ter modificado esse número para 1, né? Você tem 100 metros de terreno, você só pode construir 100 metros. Se você quiser construir 200, 300, 400, você pode. Mas você tem que pagar essa outorga, não é isso? Isso que vai encarecer e vai ficar inviável. Mas a possibilidade real existe. Se a pessoa que tiver o dinheiro fala, não, eu quero pagar, eu vou fazer. Aí que tá o detalhe, realmente. Tá na dispositivo que você possa pagar. Não tudo que você quiser. Um pequeno percentual. Só que a lei também tem outros limites que te limitam muito mais, afastamentos, vagas de garagem, entre outros. A lei é um calhamaço aí de umas 200 páginas aproximadamente. E isso tudo a gente entende que com essa restrição a cidade perde renda. Inclusive a prefeitura vai perder renda. Mas diante do que o senhor está dizendo aí, o que justifica? Qual tem sido a justificativa da prefeitura para fazer essa mudança? Olha, o que a gente tem de explicação são explicações conceituais, sem nenhuma prova, nenhum estudo econômico. A prefeitura não apresentou nenhum estudo econômico dessa mudança. Nós, ao contrário, fizemos, inclusive por regiões. Tem regiões como a região Nordeste, Belo Horizonte, que perde 37% no aumento de custo de construção. Não está apresentada uma viabilidade econômica desse plano pela prefeitura. Estamos falando de situações, vamos dizer assim, acadêmicas, de pensamento, e esse viés que a gente queria era tratar a cidade economicamente, na realidade, com estudo econômico, real, e isso aí nós estamos prontos para demonstrar. Ok. Agora são 7h19. Isso, eu gostaria de fazer ainda mais uma pergunta, Ricardo, que é relacionada a essa questão. Existe algum ponto, por exemplo, que o Sinduscom, a área da construção civil, gostaria que estivesse sendo contemplado nesse plano diretor e que ainda não foi, ou existe também a possibilidade de ainda ser, porque lembrando que o plano diretor ele ainda está em discussão, né? E a gente sempre toca muito nessa questão da outorga onerosa, mas existe um leque de situações no plano diretor. Qual seria? Olha, como são muitos detalhes que a gente tem para serem discutidos, a gente pensa que, na verdade, nós precisaríamos estar tratando da implementação de uma política real, primeiro de renda para a cidade, geração de emprego e renda. E isso aí geraria, inclusive, renda, você abastecendo aí a cidade com obras, com a situação econômica, geraria renda para a prefeitura, que assim poderia, sim, falar da construção de moradia popular. Teria renda para fazê-lo. Ricardo, e como é que está o andamento da votação na Câmara de Vereadores? Olha, a gente está acompanhando, tivemos lá uma audiência anteontem, ontem, né? Agora vai ter um seminário dia 8 de novembro, 8, 9, 10, nós vamos ter um seminário na Câmara para discussão, e aí ele vai estar pautado para a votação. As informações que a gente tem. E essa discussão ela é aberta para a população também? Eu acho que sim, eu acho que a Câmara está aberta para a participação de todos. Ok. Conversamos hoje aqui com o diretor da área imobiliária do Sinduscom MG, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais, Ricardo Catão Ribeiro, que trouxe aqui o ponto de vista, né, a opinião da entidade sobre esse plano diretor que está sendo discutido na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que a gente sempre está trazendo essa discussão aqui no Super N. Inclusive, a gente já recebeu aqui a secretária municipal de política urbana da capital, a Maria Caldas, falando sobre esse assunto. Porém, mais uma vez, os microfones da Rádio Super estão abertos também para a prefeitura para vir aqui esclarecer todos esses pontos que nós discutimos aqui com o Ricardo. Bom dia, Ricardo. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, muito obrigado. Estamos à disposição.